Leitura do trecho do livro Gênesis, de Sebastião Salgado. Santuários. As ilhas isoladas oferecem as condições ideais para o desenvolvimento e a sobrevivência de flora e fauna endêmicas. Como resultado, espécies vegetais e animais únicas concentram-se frequentemente em pequenas áreas geográficas. Sua principal ameaça é a invasão de colonizações humanas do mundo humano moderno. Algumas tribos primitivas ainda vivem no seio da natureza, muitas como os nossos antepassados faziam, mas essa harmonia é frequentemente perturbada pelo humano moderno. Assim, as formas ancestrais de vida, animais raros e plantas únicas são inevitavelmente ameaçados de extinção naqueles que já foram refúgios seguros. Em ilhas ao longo da costa da Sumatra, os santuários de vários grupos étnicos também têm sido invadidos. Desde a década de 60, o governo indonésio decidiu instalar em colônias entre esses tradicionais caçadores-coletores. Exigiu que os adultos se convertessem ao islamismo ou ao cristianismo. Muitos acataram as ordens, mas alguns clãs ficaram na selva da ilha Siberut. Eram esses o povo Mentawai que queríamos conhecer. Reconhecidos pela espiritualidade e pela arte corporal, os Mentawais ainda constroem tudo a partir dos produtos naturais da floresta tropical, incluindo sua uma, que serve de dormitório, cozinha e templo. Na selva, os homens costumam usar apenas tangas de casca de árvore e as mulheres cobrem-se com vestidos feitos de folhas. Não têm necessidade de cultivar, porque estão rodeados de uma abundante vida animal e vegetal. Cada clã tem vários xamãs, com diferentes responsabilidades, como os rituais de dança e de canto e a previsão do futuro. A Nova Guiné, ilha montanhosa, ao norte da Austrália, é um dos habitats mais antigos do mundo, com mais de 1000 línguas de grupos étnicos conhecidos. A ilha está subdividida politicamente com o independente Papua Nova Guiné, a leste, e a província indonésia da Papua Ocidental, também conhecida como Irian Jaya, a oeste. Na Papua Nova Guiné, viajamos por vales férteis, rios selvagens e pelas indômitas serras das terras altas do sul. Várias comunidades étnicas permitiram-nos registrar suas Sing, elaboradas cerimônias para as quais os homens e mulheres decoram seus corpos com tinta, plantas, conchas, contas de dentes e animais. Os Hulis, maior grupo da região, vestem agora roupas ocidentais, mas para as festas os homens peruca, Hulis, também pintam os rostos e utilizam perucas feitas do próprio cabelo. Na região abaixo na região abaixo, nas ilhas de Korowai, também conhecidos como canibais gentis, porque caçam e comem aqueles que julgam ser feiticeiros. Com exceção de um protetor para o pênis, os homens andam nus e as mulheres vestem apenas uma pequena saia feita com folhas. Como a guerra entre os clãs é comum, o chefe vive numa casa construída a 30 metros acima do chão. A tribo Mek, por outro lado, teve mais contato com os missionários ocidentais e, para os serviços religiosos cristãos, os homens da tribo vestem frequentemente velhas roupas ocidentais. Até o pastor local, que não veste mais do que um protetor para o pênis durante a semana, utiliza no domingo na igreja uma camisa ocidental que lhe foi dada. As Ilhas Galápagos. As Galápagos, célebres pelo seu extraordinário número de espécies endêmicas, localizado no Equador, formam um arquipélago de ilhas vulcânicas no Pacífico, cerca de 970 quilômetros a oeste da costa. Atualmente, as ilhas e as águas que a rodeiam formam um parque nacional e uma reserva biológica marítima. Mas o mundo só despertou para sua importância depois da visita do naturalista inglês Charles Darwin, em 1835. Durante sua viagem em torno do mundo no navio HMS Beagle, pertencente à Marinha Real Britânica, suas observações e os exemplares que recolheu tiveram um papel fundamental na construção de uma pioneira teoria da evolução através da seleção natural. Em termos geológicos, o arquipélago ainda é instável. Está localizado na placa de Nazca, uma placa tectônica que se move gradualmente para leste, sobre a placa sul-americana,
Supõe-se que algumas ilhas se formaram há 90 milhões de anos, mas entretanto já desapareceram. As 15 ilhas principais e as 3 ilhas menores que hoje existem são muito mais recentes, tendo entre 1 e 5 milhões de anos. De fato, duas das ilhas mais recentes, Isabela, a maior do arquipélago, e Fernandina, cada uma com não mais que 1 milhão de anos, estão ainda em formação e passa por uma intensa atividade vulcânica. Por exemplo, a última vez que o vulcão de Fernandina entrou em erupção foi em abril de 2009. As Galápagos estendem-se por 45 mil quilômetros quadrados, sendo de 220 quilômetros a distância da ilha mais ao norte à ilha mais ao sul. Também variam muito entre tamanhos e altitudes, com alguns picos quase atingindo 3.000 metros, o que potencializa ainda mais a diversidade de espécies em diferentes ilhas. Mas podem ser feitas algumas generalizações. A vegetação encontra-se geralmente perto das costas. As lagunas salgadas e as praias salpicadas de pedregulhos, já as enseadas e as lagunas interiores, perto do nível do mar, são áridas, mas os bancos de nevoeiro durante a noite e pela manhã levam a umidade às zonas mais altas, mesmo na estação seca. Em alguns lugares, essa umidade é retida em poças temporárias, permitindo o crescimento de ervas samambaias e os tipos de carex das zonas mais altas de algumas ilhas. Os animais, répteis, insetos e aves das ilhas podem parecer familiares à primeira vista, mas na maioria são espécies endêmicas de Galápagos. Por exemplo, todas as espécies de répteis, com exceção as 2 variedades de tartarugas marinhas, são endêmicas. É o caso da tartaruga gigante das Galápagos, a rainha do arquipélago, com 11 subespécies espalhadas pelas diferentes ilhas, todas ameaçadas de extinção. Também endêmicas são as iguanas terrestres e as iguanas marinhas, 3 espécies de cobras, lagartos e lagartixas. A variedade de aves não é menos extraordinária. Há, por exemplo, 13 espécies de tentilhões da Galápagos, incluindo o Camarhynchus pauper, espécie endêmica da ilha Floreana, e a Camarhynchus heliobates, espécie endêmica das ilhas Fernandina e Isabela. Outras espécies que se destacam são, por exemplo, o petrel das Galápagos, o cormorão das Galápagos e o pinguim das Galápagos, a gaivota de lava, o Neomimus trifasciatus, o falcão das Galápagos, a Botoridis sundevali e a Creagros furcatus, e a Lateralus spilonotus e a Myiartius magnistrostis. A andorinha do sul e a rola de Galápagos. Também se conhecem 6 espécies de mamíferos nativos: o lobo marinho das Galápagos, o leão marinho das Galápagos, 2 espécies de ratos de arroz, o morcego vermelho das Galápagos e o morcego grisalho. A fauna marinha inclui várias espécies de tubarões, raias e cetáceos, sendo também comum a tartaruga verde, que nidifica nas praias arenosas, e a tartaruga de escamas. A iguana marinha, assim como os outros répteis ectotérmicos, a iguana marinha tem de regular a sua temperatura corporal. Logo que o sol nasce, espalma-se, aquecendo toda a área corporal possível até a temperatura atingir 35,5 graus centígrados. Muda, então, de posição para evitar o sobreaquecimento. A iguana marinha precisa de uma elevada temperatura corporal para nadar, mudar de lugar e fazer a digestão. Galápagos, Equador, janeiro, fevereiro e março de 2004. Os Yali vivem na cadeia de montanhas de Jaya, em Papua Ocidental. Um terreno excepcionalmente acidentado, com rios cavando desfiladeiros estreitos e vales apertados entre encostas íngremes. Os homens vestem essas saias tradicionais compostas de longas tiras de ratã com cerca de 5 milímetros de largura, que se
enroladas em volta da barriga e depois desdobradas como uma saia rústica. A parte da frente é levantada por uma coteca, uma cobertura para o pênis feita de cabaça seca. Os grupos étnicos podem muitas vezes ser identificados pela forma do kocha dos homens na Papua Ocidental, Indonésia, novembro de 2018.